Fala comigo, sociedade, como é que vocês estão? Gente, vocês comprariam um imóvel ocupado, na verdade com um invasor? Pois é, esse aqui estava. E eu vou te contar como mesmo assim virou uma oportunidade. Mas hoje nós vamos mostrar para vocês mais um caso real no mercado de leilões. É um tema que gera muito medo nas pessoas, porque esse imóvel aqui estava ocupado. E quem acompanhou toda essa situação foi o Jussão. Jussão, primeiro explica para quem está assistindo o que passa na sua cabeça quando você descobre que o imóvel está ocupado. Olá, sócios, como é que vocês estão? Olha, depois de fazer algumas operações, acaba se tornando uma coisa normal você ocupar um imóvel. A gente entende hoje que faz parte do negócio. Né? Às vezes as pessoas querem, acho que é o maior bloqueio, né? É tentar resolver essa situação de ocupação. Não vou aqui, né? A gente não vai fantasiar dizendo que é uma coisa simples de fazer, não é. Mas com a técnica, com a experiência, com repetição, né? À medida que você for fazendo, mantendo esse contato de negociação, acaba que você já vai pegar o jeito da coisa com o tempo e, como eu disse no início, isso acaba se tornando uma situação normal dentro de um processo de leilão, né? Então, se você quer entrar no mercado, se você quer operar, entenda que isso faz parte do jogo. Veja bem, o banco tem um problema. O banco tem um imóvel que foi financiado para alguém, ele já retomou, já consolidou na matrícula e agora ele quer uma pessoa para resolver o problema dele. Sim. Eu estou com uma pessoa dentro do meu imóvel. Você quer o imóvel? Sim. Eu te dou o imóvel pela metade do preço, ou até menos, como foi o caso desse aqui. Eu te dou o imóvel pela metade do preço, com um desconto interessante, e você resolve esse problema para mim, regularizando esse imóvel, inclusive desocupando ele para mim. Inclusive sobre os valores, no final, fica aí até o final, não sai, porque você vai saber todo o racional, o que voltou, né? Sim. Nesse imóvel. Quanto nós pagamos, quanto tem de lucro líquido, quanto voltou de ROI. Sim. Então segura aí até o final que a gente vai revelar tudo para quem ficar aqui, beleza? Vamos conhecer o imóvel? Vamos. Esse imóvel já passou por reforma, tá? Na verdade ele está sendo finalizado, né? Aqui também nós usamos, nós fizemos algumas pinturas, né? Trocamos as luminárias. Era um imóvel que tinha ar de abandono, né? Sim. Muita sujeira. Tinha lugar onde, por exemplo, que não tinha vidro na janela, não tinha essas luminárias, como a Ana disse. Era um imóvel escuro, né? Nós clareamos ele aqui com a pintura mais adequada, mais agradável aqui para o ambiente. Além disso, tá, gente? Além disso, isso é um imóvel, assim, até certo ponto um pouco diferenciado, porque ele é um imóvel de primeira faixa de Minha Casa Minha Vida, né? Para quem não sabe, o Minha Casa Minha Vida, o programa do governo federal, ele tem faixas. Então, esse aqui é a primeira faixa, ou seja, é um imóvel que foi vendido já, né? Mas que normalmente é vendido para pessoas que ganham ali entre 2 e 3 mil reais. E é diferente porque esse é um imóvel que ele não engloba o valor dele aqui, o interesse, as coisas que atraem as pessoas nele, não é somente a área construída. Nós temos uma área aqui fora, depois a Bluma, né, a nossa cameraman vai mostrar aqui para vocês na tela. A área aqui de fora é uma área muito legal. Pra você ter uma ideia, se eu for somar toda a área construída aqui com a área descoberta que tem aqui, eu estou falando algo em torno de 140 a 160 metros quadrados. É um tamanho interessante e para quem está buscando o seu primeiro imóvel, ao invés de ir para um apartamento mais menorzinho, é uma excelente, né, ideia vir para uma residência, uma casa nesse perfil. Agora eu quero te fazer uma pergunta que todo mundo tem curiosidade de saber. Precisa ficar com dó de ocupante? Gente, há casos e casos. Obviamente que tem desocupação que são mais, digamos assim, delicadas de se fazer. Nós já rematamos, por exemplo, imóveis onde tinha um ocupante com câncer, né? Sim. Com a doença em estado terminal. É algo totalmente diferente do que é essa situação aqui. Essa situação aqui, o imóvel estava ocupado por um invasor. Inclusive, uma nova profissão aí, tá, gente, pintando. Profissão de invasor. Esse camarada que invadiu aqui,
né? Tá? Obviamente a gente fez um acordo para ele desocupar aqui, porque nós não queremos guerra com ninguém, nós só queremos um imóvel desocupado, ok? Nossa vitória já é essa aqui, deixar o imóvel desocupado, ok? Mas a gente depois descobriu que essa mesma pessoa que estava morando aqui, assim que ela saiu e pegou o nosso acordo, ela foi invadir outro imóvel aqui, o vizinho tinha outro imóvel aqui vazio, e ele foi lá e já está morando, né, nesse imóvel. Daqui a pouco nós vamos arrematar lá também, ele vai ter que sair de novo, aí eu não sei o que ele vai arrumar da vida. Mas aí está uma nova profissão, tá? Mas são pessoas que talvez tenham uma índole ruim, que não quer pagar nada, né? A pessoa não quer pagar nada, ela não quer pagar aluguel, ela não quer pagar uma prestação, ela não quer pagar nada, ela quer as coisas de graça na vida dela. E aí, eu faço a pergunta para vocês. Teríamos que ter pena dele ou vocês acham que a gente agora já tem que chegar mais pesado e fazer o que tem que fazer? Deixa aí nos comentários o que vocês acham. Qual a opinião de vocês a respeito desse assunto? É bem complicada a situação, mas assim, conta aqui como foi essa primeira conversa com esse ocupante. Olha, a princípio, né, como eu já expliquei, a intenção nossa é desocupar o imóvel. Obviamente que a intenção nossa é que o imóvel esteja vazio para que a gente prossiga no nosso ideal, que é o quê? Reformar e vender. Essa é a nossa intenção primordial. Entretanto, para conseguir a desocupação desse imóvel, a gente teve um acordo de algumas semanas ali, tá? Teve um bate-papo de algumas semanas aqui, porque o invasor queria uma indenização, ele queria ganhar de toda forma em cima, né, da nossa boa vontade em querer desocupar de maneira amigável. Só que, obviamente, a gente entende o negócio, a gente sabia da situação de ocupação dele e chegamos, né, a um valor que no final não representou nem 10% do que ele tinha pedido para a gente ficou ok, o que ele vai fazer com esse valor é com ele, né? Então, para a gente, o valor que a gente ressarciu é irrisório perto do volume e a margem que tá retornando aqui para a gente, tá? A princípio, quando ele pediu a indenização, ele falou que tinha feito algumas melhorias na casa, mas não tinha feito coisa nenhuma, foram poucas coisas. Então, a gente pediu a prova, né, disso, entregando algumas notas para a gente, alguns recibos, e ele nos mostrou o recibo. Ligamos no depósito para ver se realmente esse recibo era verdadeiro, o depósito confirmou para a gente, confirmou a compra e no final a gente acabou fazendo uma proposta para ele de 50% do que ele havia gasto aqui, né? Porque, eu explico para vocês, é um invasor, não é um ocupante de boa índole que perdeu o imóvel por alguma situação extrema, é um invasor. Então nós fizemos uma proposta de 50% do valor que ele tinha pedido de indenização e foi nesse valor que a gente fechou um valor, né, de R$3 mil para que ele desocupasse o imóvel e assim a gente assinou um contrato ou assinou o acordo, né, de desocupação e ele cumpriu tudo dentro do prazo e até antes, inclusive. Ele saiu antes, alguns dias antes, né? Ô, gente, tem essa parte aqui, ó, no quarto, vocês podem ver aqui na parte do chão, tava tudo oco e quebrado. Então, assim, para a gente conseguir trocar essa cerâmica, o que a gente fez? Olha só que interessante. Na parte externa aqui, um pedacinho estava com a mesma cerâmica. Então, qual que foi a nossa ideia? Retirar desse pedacinho da área externa essa cerâmica e colocar desse quarto que estava quebrado. Então, a gente fez essa substituição. E lá fora, o que a gente fez? Nós usamos uma tinta epóxi no chão, como um todo, em toda a área externa. E assim, tá sensacional, vocês vão ver. Na nossa experiência, você acha que quando existe um diálogo, a chance de resolver amigavelmente aumenta? Com certeza, com certeza. Tente ao máximo evitar uma guerra judicial, emissão na posse faz parte também se chegar nesse ponto, tá? Se não tiver jeito, a gente vai para esse ponto. Mas o importante é tentar fazer isso de maneira amigável, primeiro porque a gente acaba ganhando tempo, né? Quanto mais rápido a gente tirar
operação, mais rápido a gente entra em outra e mais rápido a gente multiplica o nosso patrimônio. Então, sempre prefira o diálogo, faça tudo o que for possível, obviamente mostrando para a pessoa, tá, que está ocupando, que você é o novo dono, que você está no controle da situação, mas obviamente demonstrando também um respeito, né? Você tem que tentar encontrar esse equilíbrio e se no final acabar indo para emissão, ok, mas sempre opte por conversar, por dialogar, ok? Sim, muito importante isso, né? Inclusive, esse imóvel aqui foi adquirido por um dos nossos sócios. Você acredita que uma pessoa que nunca fez isso sozinha conseguiria resolver essa situação? Olha, é perfeitamente possível fazer sim, tá? Mas acho que o principal desafio, né, e a principal guerra é com a gente mesmo. Tem muita gente que no primeiro contato trava, recebe uma ameaça, como a gente já recebeu várias vezes, né? Recebe um não bem grande, fala, não vou sair, só sai com emissão, só sai aqui morto, como a gente já ouviu várias vezes, e nessa hora você trava. Mas muitas vezes esse primeiro contato é o momento onde que a pessoa está recebendo a informação pela primeira vez que ela perdeu o imóvel. Ela ainda está processando aquela informação, tem um lado humano na situação. Então, aguarde. Se ela falou não, tente contato daqui a uns 2, 3 dias novamente, daqui a uma semana, tá? Volte depois para conversar no momento que ela tiver, às vezes, num momento mais tranquilo. Às vezes, aquele momento que você ligou, ela está numa discussão com o marido e com a mulher. Então, assim, calma, respira. O primeiro não nem sempre é a resposta final. Aguarde mais um tempo, volte a chamá-lo depois e tente novamente trazer para o diálogo, tá? E o conselho, né, e a dica, né, e o insight é que comece esse diálogo bem antes de você registrar, porque esse prazo entre a arrematação e o registro do seu nome é o prazo que você tem para conseguir desocupar de maneira amigável. Né? Não adianta nada você entrar em uma briga antes disso, porque só podemos entrar, como o pessoal da sociedade que está seguindo aqui a gente já sabe, só podemos entrar de maneira segura, juridicamente falando, com o processo de emissão na posse, quando a gente tem o registro escriturado na matrícula, né? Quando a gente tem a escritura averbada na matrícula. Então, aguarde, tenha calma, tenha paciência, respira, faz parte, entenda que faz parte do seu negócio e que, de um jeito ou de outro, amigavelmente ou judicialmente, você vai tomar posse do seu imóvel mais cedo ou mais tarde. Gente, aproveitando aqui, esse imóvel praticamente está pronto, mas quem está aqui hoje é a irmã do comprador. Ela está preparando, acabando de fazer alguns detalhes para receber essa família nesse novo lar. Então agora nós vamos entrevistar a irmã do Natanael, que é o comprador desse imóvel. Gente, essa aqui é a Nina, é a irmã do Natanael que está preparando a casa para receber essa família tão maravilhosa. Nina, conta aqui pro pessoal. Como está a expectativa aí do Natanael, sua, né? Que você até mora aqui próximo, né? Sim, isso. E como que tá sendo aí? Igual eu falei com você, né, Ana? É um sonho, né, realizado, né? Meu irmão tem muitos anos que mora de aluguel, é casado, parece que 20 anos, né? Então ele teve a oportunidade de ter o que é dele, né? A casa, né? E principalmente perto da minha casa. Ótimo. Igual a história dele, né? Ele sofreu um acidente, né, de moto, né? Trabalhando. Ficou 7 dias em coma, né? Nós cuidamos dele, tinha criança pequena em casa e tal, e morava de aluguel. Então, até hoje, até ontem, né, vamos dizer assim, até ontem estava morando de aluguel. E graças a Deus teve essa oportunidade, né? Sim. De comprar essa casa boa, né? Sim. Muito bem montada, né? A estrutura, tudo, a pintura, a casa toda é excelente, né? Isso. Aí eu tive aqui para poder, estou aqui, né? Para poder limpar a casa, para poder estar recebendo ele. Vai chegar e tá tudo limpinho, só mudar. Bom demais, gente. Gente, olha só que legal, né? Que história linda. Verdade. Então aqui a sociedade não é só sobre os números que a gente conta sobre realizações. E é exatamente por isso que nós criamos a assessoria completa para a compra de imóveis em leilão. Porque muitas vezes não é só encontrar o imóvel, é saber lidar com tudo que acontece depois. E se você quer investir em leilões com segurança,
entre em contato com a nossa equipe. E se você quer ver histórias reais como essa, se inscreva no canal, porque aqui mostramos operações reais no mercado imobiliário.